Bem, aula de história hoje, sexto ano, nós vamos falar sobre os povos hebreus, fenícios e persas, né? Que esses povos fazem parte do mundo antigo que nós estamos estudando. Então, na outra aula a gente viu a Mesopotâmia e agora a gente vai ver também esses povos que também estão ali próximo, se desenvolvem ali perto da Mesopotâmia. A começar pelos povos hebreus. Então, os hebreus começam a partir de Abraão. É uma história bíblica, né? Tá na Bíblia, no livro do Gênesis, a gente vai encontrar Deuteronômio, Levítico, Números, o Êxodo. Vamos encontrar toda a história e a formação do povo hebreu. E uma característica importante dos hebreus, talvez esteja cortando um pedaço do vídeo, é porque foi a primeira religião monoteísta. É a mais antiga também, né? Monoteísta. E deu origem às demais religiões também monoteístas, nasceu na crença de um só Deus, o judaísmo, no caso os judeus, que são os povos hebreus. Depois vem o cristianismo, o islamismo, que são, né, grandes religiões que nasceram do judaísmo, né? Foram influenciadas, na verdade, pelo judaísmo e deu origem a essas religiões, que é a crença no único Deus. Então, uma característica importante dos povos hebreus é que eles acreditavam na existência de um único Deus. E isso começa por Abraão. Deus aparece para Abraão. Abraão morava na cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, como eu já falei, né? Era uma cidade sumeriana, da Suméria, dos sumerianos, e aí Deus se revela para Abraão e pede para que ele vá para a terra que mana leite e mel, que é uma figura de linguagem isso. E a terra que ele dizia era Canaã, que é a atual Palestina, é a Palestina. E aí Abraão foi com sua esposa, já de idade, os dois, estéril, a mulher de Abraão, e migraram, né, para Canaã, e chegaram lá, né, e foram conquistar as terras, porque já estava habitada por outros povos, os cananeus, e foram habitar aquelas terras, conquistar aquelas terras e formar essa descendência que Deus havia predestinado, né, para Abraão. E aí Abraão ocupa aquelas terras e vai, né, vai nascer, né, seus descendentes. De Abraão vem Isaac, Jacó, e vai multiplicando os povos e a crença na existência de um único Deus. Até que lá na Palestina, eles passam por uma grande seca. Lá é banhado pelo Rio Jordão, onde Jesus foi batizado até. E aí lá acontece uma grande seca. José, que já está no Egito, José, que era hebreu, estava no Egito, contribuiu para a entrada dos hebreus no Egito. E aí lá no Egito, os hebreus viveram por mais ou menos 400 anos. E se tornaram até escravos. A princípio, né, estavam lá de bonitos, né? E depois teve uma revolta interna lá dentro do Egito, onde foram expulsos os povos, né? Os Ixoses foram expulsos do Egito e, compensação, os hebreus foram duramente castigados, ficaram cativos, né? Eles ficaram escravos dos egípcios. E aí entra aquela história de Moisés, né? Tanto que eu destaquei Abraão como o primeiro patriarca, né? Deu início, né, à crença em uma única divindade, em um único Deus. E a entrada de Moisés, né? Como tem o livro do Êxodo, que foi a libertação dos hebreus. Então, como eu falei, os hebreus passaram muitos anos cativos no Egito, e aí Deus escutou o clamor e Moisés, né, ele se livrou da morte, que foi mandado matar todos os primogênitos hebreus pelo o faraó da época, com medo, né, que aumentasse a população hebraica e fosse atacar os egípcios. Aí Moisés foi poupado e foi retirado das águas, né? A mãe dele, de Quembed, cuidou dele direitinho, junto com seu irmão Arão e Miriam, colocaram num cesto de vinho no rio Nilo, que foi parar no Palácio Real e foi criado pela princesa, filha do rei, né, do faraó. E aí, quando Moisés cresceu, que entendeu que ele era hebreu, ele foi lutar pela liberdade, porque Deus, né, havia determinado
que assim fosse. E aí Moisés saiu do Egito, né, corrido, depois voltou novamente para o Egito para libertar seu povo, aí onde o faraó não queria dar essa liberdade, aí vieram as 10 pragas, até que a última praga fez com que o faraó deixasse os hebreus ir. Aí eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, né? E passaram também 40 anos dando volta no deserto, porque eles murmuravam tanto, reclamavam tanto, e Deus fez com que eles passassem 40 anos dando volta no deserto. E nesse tempo também eles tiveram acesso, aliás, acesso não, receberam as leis, né? Que nós temos como os 10 mandamentos. E a partir disso, né, os hebreus foram se encaminhando, né, rumo a essa terra prometida. E aí Moisés entregou a liderança a Josué, e Josué foi quem conduziu a entrada do povo à terra prometida. Aí eles retornam à terra prometida. E entre conflitos, né, que vai existir, que esse povo nunca se entende, aí vem as tribos. Tinha 12 tribos, né, as 12 tribos de Israel. Só que aí houve conflito entre os que se diziam judeus puros, né, e os que não eram judeus puros. Aí ficou os samaritanos. Aí, resultado desse conflito, né, foi a criação do reino de Israel, com a capital na Samaria, ficou as 10 tribos ao norte, e ao sul ficou Judá, né, o reino de Judá com a capital em Jerusalém, com 2 tribos. Então, nessa disputa terminou nessa situação, né, a divisão, a fragmentação do reino dos judeus, né, a terra que Deus determinou para eles. E o resultado de tanto conflito entre os hebreus, né, vai findar no domínio romano. Até que diante de tanto conflito, né, tanto eles foram cativos dos babilônicos, que eu já falei, como foram dos egípcios, como foram dos assírios. E aí, por fim, os romanos vai dominar todos os reinos, né? Vai se tornar províncias romanas, que é tanto que quando Jesus nasce, Jesus vai nascer justamente na época que o Império Romano é quem governava ali, né? A Palestina governava Jerusalém, o reino de Judá. E isso, quando Roma domina, aí acontece a diáspora. O que é essa diáspora? A disseminação dos judeus por toda a terra. A partir disso, os judeus vão ser espalhados por todo o território do mundo, né? Vai ter judeus em todas as partes. Inclusive, tinha judeus aqui em Recife. No início, né, do Recife Antigo, quando os portugueses vieram para cá, naquela época, lá, né, século XVI, XVII, XVIII, por aí, teve a entrada de judeus aqui, né, e vieram para aqui. Aqui em Recife nós temos até um museu, né, arqueológico da época que os judeus estiveram aqui no nosso estado. Bom, então a gente tem isso, né? Foi o que eu falei basicamente para vocês, tem na apostila também para dar uma olhada. Depois vem os fenícios. Então, os povos fenícios, né, também não diferente dos hebreus, assim, na questão de fundação territorial, né? Ali também na Palestina, por volta do século XIV, ainda antes de Cristo, é um povo de origem semita, os fenícios de origem semita. Eles tinham dificuldade na agricultura, né? Não conseguiam explorar bem as terras, havia uma dificuldade, né, de exploração dos territórios, então a agricultura era bem reduzida nessa região. A economia estava baseada no comércio, aí o comércio de navegações. Então uma coisa que caracterizou bem os fenícios foi a questão das navegações, né? Um povo tão primitivo, tão antigo, mas eles, como tinham muita madeira, construíam, né, suas embarcações e faziam o comércio, né, via marítima também. E eram bons artesãos. Então, já sabe que como eles produziam muita coisa, né, tinham facilidade no artesanato, embora seja muito difícil essa forma de produção, eles realizavam o comércio, né, nas transações frente às navegações. Cidade e estado. Então vocês vão ver também que os fenícios tinham a questão da cidade e estado. Então o que é isso, cidade e estado? São cidades autônomas. Então na Fenícia, né, haviam várias cidades e cada cidade tinha o seu governo particular, né? Ou seja, uma cidade não se metia na outra, né? Cada um era
governada, né? Tinha seu governo, tudo direitinho lá, quem tomava de conta da política, eram independentes. Embora eles formassem ali, né, o território, tomassem todo e formassem os povos fenícios, mas suas cidades eram independentes. Então chamava-se de cidade-estado. Uma coisa, né, que nós temos até hoje dos fenícios é o alfabeto. Eles criaram, né, o alfabeto, tiveram que criar justamente por conta do comércio, aí tanto a matemática como, né, as letras, né, números e letras, vai surgir justamente atrelado ao comércio, porque precisa escrever, precisa contar. Então, eles desenvolveram o alfabeto, no caso, as consoantes, que nós temos de origem fenícia, e as vogais é de origem grega. Aí quando juntou, aí formou o alfabeto. No caso, eles, né, nos ajudaram na construção das consoantes do nosso alfabeto. E religião, eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Enquanto os hebreus acreditam num só Deus, né, na existência de um único Deus, que é também o que vem pra gente também, nós também andamos com a ideia também dos hebreus, a existência de um único Deus, mas os fenícios eram povos que ainda não tinham conhecido, né, esse único Deus, então eles eram politeístas e tinham lá as divindades deles. Depois vem os persas. Os persas, né, eles se constituíram não só na região onde os persas se desenvolveram, não só foram os persas, mas também teve os medos. E os medos dominavam, tinham domínio de toda a situação do território, até que os persas, sobre o comando de Ciro II, né, dominou todo o território, né, além do persa, que já era persa mesmo, dominou também os medos. Aí ficou, né, unificou os reinos. Aí não tem mais os medos, ficou os persas e medos. Interessante que esses povos fenícios, persas, hebreus, estão todos descritos na Bíblia. Se a gente for lá, a gente vai conhecer que na Bíblia tanto fala dos povos, né, que acreditavam no único Deus, e também fala dos povos que não acreditavam no único Deus, né, que era preciso acreditar na existência de um único Deus. Então ela relata muito bem logo nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, né, que é o livro das leis. Sim, aí no caso Ciro II domina todo o território, né? Era um exército bem forte, o exército dos persas. Aí depois, né, que Ciro II morre, vem Cambises, né, filho de Ciro. Cambises também vai aumentar, né, a expansão territorial, e depois vai passar o trono para Dario I. Dario I foi quem assumiu o comando do império. E aí, quando ele assume Dario, ele vai determinar, né, algumas medidas de governo, né? O governo de Dario vai ter algumas medidas que vocês até têm, né? As medidas dele, uma das medidas foi a divisão de todo o império, que estava grande, em satrápias. E denominou sátrapas para ajudar na governância, porque estava muito grande o império, ele não dava conta. Que era, no caso, o termo província, ele transformou em satrápias e colocou sátrapas para governar esses territórios. Criou uma moeda única, que era o dárico, o nome da moeda que ele criou, né? Né, ordenou a criação de grandes redes de estradas para facilitar o comércio de longa distância, né? A sociedade persa. Essa sociedade persa, né, estava organizada em 3 grupos, que era o grupo dos sacerdotes ou magos, representados por sua riqueza e sabedoria, né, esse grupo. Os nobres, que controlavam as terras e administravam a questão policial. E os camponeses, que sobreviviam da agricultura. Então era assim que era estratificada a sociedade persa. E a economia era o comércio também, né? Eles comercializavam com outros povos, e a religião era o zoroatrismo. Essa religião zoroastrista, né, ela era dualista, onde quando a gente lê, a gente vai entender que nela trata o bem e o mal, né? Quem fazia o bem, na concepção deles, né, teria uma tranquilidade eterna. Quem fazia o mal teria que pagar pelos erros. Então era uma religião
dualista, né? Parecida com a nossa nesse caso, né? Mas eles também, né, tinham lá suas crenças nos deuses deles, né? Então aí já diferencia da nossa crença, que é no só Deus. Pronto, gente, basicamente é isso que a gente tem sobre esses três povos. Dá uma olhadinha na apostila, né? Tá tudo bem direitinho, a explicação ela é condensada, mas na apostila vocês vão encontrar mais informação e qualquer dúvida é só tirar.